Amém? Segundo Samuel, desculpe. Glória a Deus. Aleluia. Pode que é Samuel. O pastor falou, o pastor vai me ajudando aqui. Né, irmãos? Porque muitas vezes, irmãos, a palavra de Deus, a gente brinca, mas as coisas de Deus têm que ser sérias, né? Não que o crente tem que ser sério, aquela cara aqui de polimão também. Né, irmãos? Temos que ser sérios com as coisas sérias de Deus, temos que brincar também com as pessoas também. A Bíblia diz que tudo nós podemos, mas nem tudo me é lícito. É lícito eu brincar, não é verdade? É lícito eu conversar com os irmãos, se divertir, né? É lícito eu ir no cinema, ver um filme de guerra, né? Ver um desenho. O que não é lícito é você ir no bar tomar uma pinga, beber uma cerveja. Isso não é lícito, não é verdade? Mas para nós tudo é lícito, mas nem tudo convém a nós, amém? Segundo Samuel, irmãos, capítulo 4. Eu vou ler o versículo 4, só em nome de Jesus. Todos acharam? Amém. Diz assim, versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, e era da idade de 5 anos, quando de Jezarel chegou a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco, e seu nome era Bessi, profeta. Amém? Curve a nossa cabeça. Deus amado, Deus querido, Senhor, nessa noite, Pai, estou convido a fazer a boa mensagem. O Senhor já falou no meu coração, Deus amado, Deus querido. Fala com a tua igreja nessa noite, Senhor. Usa, meu Deus, com sabedoria, com entendimento. Abre os corações, meu Deus, daqueles que nessa noite estão aqui ouvindo a tua palavra. Aqueles que estão também pelas redes sociais, meu Deus amado, Deus querido. Fala com eles nessa noite, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. E todos que crerem digam amém. Amém? Seja em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Fazendo aqui no começo do culto, ele falou em obediência, né? Para esquecer um pouco as coisas do mundo. Irmãos, esse dia estava falando, nós vivemos em 2 mundos. Isso o crente vive em 2 mundos, o espiritual e o mundo carnal. O que nós fazemos no mundo carnal repete lá no mundo espiritual. Os irmãos estão entendendo? Eu quero lembrar de vocês, irmãos, que o que nós fazemos também no mundo espiritual também sucede no mundo carnal, na nossa casa. Para que os irmãos entendam, se for bênção na igreja, sua casa é bênção. Se você busca a palavra de Deus na sua casa, todo mundo vai buscar porque você é espelho. Se você fala de Jesus na igreja, a sua casa vai estar falando de Jesus também. Mas se na igreja você é espiritual e na sua casa você é carnal, irmãos, está totalmente errado. Eu vou falar porque antes de começar a mensagem, irmãos, capítulo 11, vamos lá com essa história. O povo de Israel pediu um rei, porque os juízes que estavam julgando o povo estavam fazendo coisa errada. E o povo falou para Samuel, precisamos de um rei para julgar, né, as nossas causas, julgar o povo. E Samuel ora a Deus e Deus fala, eu vou mandar uma pessoa, um homem. E Deus faz um reboliço na casa de Saul, some-se, né, uma mula, né, pastor? Uma jumenta. E tem que procurar essa jumenta, ou uma mula, né? E o pai de Saul manda Saul procurar. Não é verdade? Ele vai com o seu servo, procura, anda, não acha jumenta, a ponto de vir embora. Seu servo fala, não, mas vamos até ali, que tem um servo de Deus, tem um profeta. Chegando lá, ele pode falar conosco. Aonde está a jumenta? Vai vendo trabalhar
de Deus na vida da nossa. Quero que os irmãos entendam. Saul fala: eu não tenho nada para levar diante do rei, diante do profeta, perdão, porque quando ia falar com o profeta, tinha que levar uma oferta, alguma coisa para ofertar. E quando chega o Saul não tinha, mas o seu servo tinha. Falou: eu tenho uma moeda, gastamos tudo, mas vamos até lá que ele recebe. Saul chegando lá, o profeta olha, Deus fala: ó, esse vai ser o rei. Esse vai ser o ungido da rei. Saul, bonitão, fortão. Não é verdade? Deus unge Saul a rei. Para que os irmãos entendam. Saul volta. Deus unge Saul. Saul ouve o profeta. Tudo que o profeta fala através de Deus. Saul obedece, ganha sua batalha, vai guerrear. Tudo que Saul faz, ouvindo o profeta, debaixo da presença de Deus, ele consegue, ele tem vitória, tem êxito na guerra. Isso está na Bíblia. Ia lutar, conseguia vencer, porque esperava Deus falar, o profeta falava, não fazia nada de qualquer jeito, debaixo da presença de Deus. Só que chegou um dia, isso acontece com nós também. Acha que está todo cheio da razão na presença de Deus. Acha que está tudo bem com nós, precisamos fazer alguma coisa, fazer as coisas sem a presença de Deus. Moisés falou para o povo: eu só vou se a sua presença for com nós. Nós só fazemos alguma coisa se a presença de Deus estiver conosco. Porque sem a presença de Deus, irmão, não há crente. Se o Espírito Santo de Deus, o crente, ele vai para qualquer lugar, faz o que quer, o que está na mente dele. Verdade. Mas aí Saul desobedece a Deus. Deus manda falar para Saul: Saul, vai lá pelejar, mas mata todo mundo. Não quero saber daquele povo. É um povo ruim, um povo que não merece viver. Saul vai. Só que chega lá, Saul mata o povo, traz o rei, traz os despojos, traz os animais gordos, traz as ofertas, os ouros para a sua casa. Por quê? Porque Saul, ele mostrava para todo o seu povo e ficava venerado: olha, Saul é isso, Saul é bonzão, Saul é isso e aquilo. Mas o que o profeta falou para ele? Mata tudo. Quando Deus manda, irmão, não importa se é Saul, se é Davi, se é Gil, se é pastor, não importa, a vontade de Deus é que prevalece. Quando Deus fala, irmãos, é a vontade de Deus que tem que prevalecer, não é a sua vontade. Se Deus falar não vai, não compra, irmão. Não adianta desobedecer, porque fora disso, irmãos, não é de Deus. Fora disso você vai sofrer, né? Tem exemplos fáceis, irmãos, tão simples. Eu tenho vontade de ter uma Mercedes-Benz, mas eu consigo pagar uma Mercedes-Benz? Não vou conseguir pagar, irmãos, nunca. Para que eu vou comprar? Então é melhor ficar com o meu Fusquinha, irmão, que eu consigo pagar IPVA, consigo pagar onde eu quiser, que vai o mesmo lugar que a Mercedes vai. Isso é um exemplo que eu estou dando. Porque quando Deus falar, você vai. Quando Deus fala, fica na sua, quer, fica bom, é isso que acontece. Muitas vezes as profecias não acontecem na nossa vida, nas suas vidas, porque nós queremos, irmãos, que a profecia fala hoje e acontece amanhã. E as coisas só é na vontade de Deus, não é na nossa vontade. As coisas funcionam, irmão, quando nós colocamos na mão de Deus. Porque aí Deus vai falar: não, ele vai receber a bênção, ela vai receber a bênção. Eu não vou dar a bênção hoje, porque se ela receber esse carro hoje, ela sai da igreja, não vem mais para a igreja. Ou recebe esse carro aqui, não quer andar com 3, 4 pessoas dentro. Tem tudo isso, irmão, sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que você está pensando aí agora. Eu não sei. Muitos falam: a mensagem está sendo besta, mas uns falam: está difícil. Mas Deus sabe do seu coração. Não importa. Não importa. Porque nós vamos prestar conta, não é com o pastor. Deus costuma falar, é com Deus. Então você tem que resolver, é com Deus. Tem que se acertar, é com Deus. E Saul foi desobediente. E Deus falou que: olha, Saul, você desobedeceu. Samuel vai lá, vê tudo o que acontece. Samuel pega a espada, mata o rei, tira a coroa. Deus fala: ó, a partir de hoje sua coroa, você pode usar a sua coroa.
O interessante, Saul reinou mais um tempo com a sua coroa, mas Deus não estava com ele. Davi sem coroa lá no meio do mato, cuidando das ovelhas, Deus estava com Davi sem a coroa. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Não importa se é o pastor que está na igreja, Deus vai usar, ou é um irmãozinho que está aí na porta, irmão. Mas Deus não importa se é rei, se é mendigo. Deus pega um mendigo e transforma em rei, pega um rei e transforma em mendigo. Não é assim que Deus faz? Deus exalta, irmão, quem Ele quer e abate quem Ele quer também. Mas tudo isso depende da presença de Deus na nossa vida. Sabe? Nós temos que servir a Deus, né? Não é fácil, irmão. As pessoas falam, levanta a mão, aceitou Jesus, que nem muitos se batizaram aí agora. Mas tem uma caminhada para seguir. Nós temos que caminhar, nós temos que todo dia buscar a presença de Deus. Todo dia nós temos que orar. Todo dia nós temos que pedir perdão a Deus. Essa semana eu não vim na igreja, irmão. Sexta e nem terça. Mas eu na minha casa ajoelhei e pedi a Deus. Deus, temos misericórdia. Temos misericórdia da minha vida. Tenho dó, sabe de quem, irmão? Pode perguntar para a igreja. Eu tenho dó do pastor, porque está aqui sozinho. Eu poderia estar aqui, mas não vim. Mas depois bate o arrependimento. Eu ajoelho e peço perdão a Deus. É assim que acontece na nossa vida, irmão. O crente que não se arrepende, o crente que não reconhece que está errado, o Espírito Santo de Deus não habita nele. Porque Deus, irmãos, habita em quem tem um templo limpo, um pensamento direto do dono de Deus. E Saul, se nós vamos ver, irmãos, ele tinha tudo. Vou falar de mim, eu tive um emprego bom na firma, né? Salário bom e aposentado. Eu poderia falar, não vou mais para a igreja. Poxa, eu estou ganhando 2 salários. Para que eu vou para a igreja? Para que eu vou lá orar? Para que eu vou lá evangelizar? Para que eu vou falar para meus filhos? Poderia ficar em casa, eu tenho meus 2 salários. Salário bom. Mas sabe qual é o meu pensamento, irmão? Qual é o meu pensamento que Deus colocou no meu coração? Eu tenho tudo isso porque Ele que me deu. Não é porque eu sou merecedor. Não é porque o Gil é bonzinho. Não é porque o pastor Gil faz tudo pela igreja quando precisa ajudar. Não. Mas se o meu coração não estiver diante do trono de Deus, naquele dia eu não subirei para agora, irmão. Não importa, irmãos, o que nós fazemos. Não importa, irmão, o que Deus te deu é seu. Mas lembre-se disso, Ele te deu. Porque tudo Ele pode. Ele pode dar e pode tirar. Mas se Ele te deu, irmãos, meu pensamento, irmãos, quando eu orava a Deus, eu quero aposentar essa empresa. Sabe por quê, Senhor? Porque eu posso ajudar as pessoas, meu Deus, quando precisar da igreja, eu posso ajudar a igreja no que eu puder. É esse o pensamento de Deus. Deus quer dar as coisas para nós, é porque nós possamos ajudar a obra dele, irmão. Não é dar para você e sua família. Você pode passear, você pode fazer o que quiser na sua vida. Lógico que todos nós podemos. Mas primeiramente é o que? O reino de Deus. Pensa assim, muitos pensamentos para você ver se Deus não vai abençoar muito mais a sua vida. Né? Muitos estão achando, estão puxando a orelha. Não, irmãos. Eu estou explicando, ensinando aquilo que Deus pôs no meu coração. Porque Deus abriu porta de emprego. Né? Para quê? Davi, Deus abriu uma porta de emprego para você. Qual que é o seu pensamento? Não ajudar a sua família, abençoar a sua família? Esse é o pensamento de Deus para nós, irmão. E todo aquele que serve a Deus, irmão, comerá o melhor dessa terra. Não é assim que Deus fala? Então Deus vai te dar o melhor. Saúl desobediente, Deus tira a sua coroa. Olha só o que acontece quando as pessoas saem da presença de Deus. Olha o que é. Quando Deus está com uma pessoa, né? É tudo uma bênção. Saiu da presença de Deus, não começa a acontecer. Saúl, Deus já não falava mais com ele. Foi atrás de médium, foi procurar um cartomante, foi atrás de tudo. É assim que acontece quando você está na presença de Deus e sai, você desvia. Você faz tudo o que acontece, aquilo que você queria fazer. Quando estava na presença de Deus, o Espírito Santo falava, não faça. Se você sair, você vai fazer em dobro. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza, irmãos, que é assim que acontece. Porque eu conheço pessoas que era bênção na casa de Deus, saiu hoje, não tem força para voltar. Então permaneça em pé, quem está de pé. E quem está caído, faz força para levantar. Porque Deus, Ele ainda é misericordioso. Saúl, irmãos, desobedeceu, perdeu a sua glória, foi atrás de cartomante. O que aconteceu? Agora vamos falar um pouco aqui da mensagem.
Olha o que eu falei da vida espiritual. Saul fez tudo isso. Deus, a presença de Deus saiu de Saul. Saul foi para a batalha e morreu. Morre Saul. Eu posso estar errado, pastor, mas Saul ele não foi morto. Ele pegou a espada dele e se matou, não é isso? Que a palavra de Deus diz. Foi isso que eu li. Ele pediu para o seu soldado: olha, vem e fura eu, me mata, seu soldado, não tenho coragem porque você é rei. Ele pega a espada do soldado e se mata, para você ver quando a pessoa está fora da presença de Deus, o que acontece com uma pessoa fora da presença de Deus. Quando você está fora da presença de Deus, irmãos, quem age é o diabo, não adianta. O diabo entra na sua mente, o diabo faz morada na sua mente, e tudo que você pensar e ter vontade, você vai fazer, porque ele vai fazer, e é só coisa ruim. Então Saul morre Jonas, morre todo mundo. A notícia chega lá no palácio. Agora vamos entrar aqui. Chega alguém e fala: olha, morreu Saul, morreu Jonas, temos que fugir todo mundo do palácio, porque senão vai morrer. Como Jonas, Saul era rei, Jonas era príncipe, provavelmente Mefibosete, se Jonas morresse, tinha que assumir. Mas quando um rei morria naquela época, o rei que assumiria matava todos da sua família, para não ter depois alguém querendo, se apostar como rei. Então, o que aconteceu? Fugiu. Os irmãos estão vendo, quando eu falei no começo, o que vocês fazem na presença de Deus repercutir lá na sua casa? O que Jonas tinha a ver com a morte de Saul? Jonas, não, perdão, Mefibosete, era neto, morava no palácio, tinha do bom e do melhor, comia do bom e do melhor. Mas olha, a desgraça de Saul veio apresentar aqui na casa dele, no palácio dele. Chega a notícia, vamos correr, a alma pega ele. A Bíblia não diz que coloca num cesto, num cavalo, numa carroça, não fala. Mas a Bíblia diz que, ao desesperado saindo, essa criança cai e quebra as duas pernas. Irmão, já imaginou uma criança de 5 anos, aleijada, já era aleijada, e agora quebrou as duas pernas. Os irmãos já imaginaram o desespero dessa criança? A gritaria dessa criança e as pessoas, o Arão ou alguém que estava com ele: olha, fica quieto, o soldado vai vir, vai matar nós. Naquela época não tinha anestesia, não tinha SUS, não tinha carro. O sofrimento dessa criança, porque quebrou as duas pernas, que já teve aí fratura, sabe como que é. Eu creio que estavam tentando até tampar a boca da criança para não gritar. Mas, versículo 7, a história para aqui. Ele foge do palácio, mas a história parou aqui. Passa-se uns 15 anos, ninguém mais ouve falar de Mefibosete. Para nós, quem leu, vê, acabou, a história dele até aqui. Quebrou as pernas, foi fugir, morreu, acabou. A história parou aqui. Tem muita gente, irmãos, que acha que a história sua acabou. Mas a nossa história, irmão, não acabou, só acaba quando Deus bate o martelo. A sua história, irmão, Deus está fazendo as coisas, irmãos, mas você não vê. Mas Deus está fazendo. Deus está trabalhando na sua vida. Não importa, irmão, 1, 2, 3 anos, 4 anos. Deus, Ele ainda está fazendo algo por nós, por mim, por você. Se você tem sonho, Deus está trabalhando no seu sonho. Porque tem coisas que Deus faz, irmãos, o homem não vê, mas Deus está fazendo. E tem coisas que o homem faz e Deus vê, porque Ele é Deus. Mas a história de Mefibosete parou. Ali parou a história dele. Aí passa-se o tempo. No capítulo 6, se vocês quiserem ouvir aí, no capítulo 5, Davi é ungido a rei. Capítulo 6, se não me falha a memória, Davi busca a arca da aliança. No capítulo 7, irmão, Davi começa a construir um templo para a arca da aliança, um templo de oração. No capítulo número 8, Davi começa a falar das suas batalhas, das suas glórias. Davi começa a falar o que Deus fez, os feitos de Deus na sua vida, que Deus tinha feito com ele nas batalhas, falado com ele. E no capítulo número 9, vocês podem olhar aí, Deus
abre o coração de Davi. Deus lembra de Davi, a aliança que ele tinha feito com Jonas. Capítulo número 9, se vocês vão ver aí. Diz assim: a vontade de Davi para com o filho de Jonas. Olha só o que eu falei, o tempo parou lá para Mefibosete. Passou-se 15, 20 anos, mas Deus lembrou dele lá na frente. Então Deus não esqueceu de nós, irmãos. Deus não esqueceu, irmão, daquilo que você põe na presença dele, irmão. Daquilo que você põe na mão dele. Muitas vezes nós colocamos algo na mão de Deus e esquecemos, né? Ah, Deus não está ouvindo. Não, irmão. Deus está trabalhando, Ele nunca se esquece daquilo que você coloca na mão dele. Então Deus lembra, aí Deus fala, eu vou ler para os irmãos aí, capítulo 9. Davi diz: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que use de bondade para com ele, por amor de Jonas. Capítulo 2, 9, 2. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. Irmãos, pastor, se Davi fosse um cara ignorante, acho que nessa hora já tinha dado um, né? Porque, irmãos, já aconteceu com vocês, assim, você perguntar para a pessoa pergunta assim para você: você conhece o pastor Gil? Uma vez, mas antes meu, bebi, fumava virada de fio. A irmã Inês é uma benção, mas antes meu amigo gostava de samba, de dançar, disso, daquilo. Já pararam para conversar? É desse jeito, irmão. O irmão fulano é uma benção. As pessoas começam a lembrar lá atrás do que aconteceu. Davi aqui perguntou simplesmente para Ziba: alguém? Qual era a resposta dele? Uma pergunta, irmão, direta. Sim, alguém mora em tal lugar, acabou. Mas não, Ziba falou que até o CPF dele é aleijado, de ambos os pés, mora lá em Lodebar, onde ninguém conhece, uma terra de ninguém. É assim, irmãos, que acontece quando você pergunta para as pessoas. Tem muita gente que é assim, sabe? Começa a lembrar de coisas que não tem nada a ver. Porque depois que servimos a Deus, depois que nós batizamos, depois que levantamos a mão para Jesus, irmão, as coisas velhas se passaram, tudo se tem novo. Aquilo que você fazia ficou para trás. Se roubava, não rouba mais. Se matava, não mata. Se dançava, não dança. Sabe, irmão? As coisas velhas passaram, você não precisa ficar lembrando. E ninguém muito mais. Porque Ziba já tinha passado tudo, irmão, né? Falaram que nem diz por aí, a capivara de Ziba. Não, Senhor. Não mora mais aqui, mora lá em tal lugar. Mas ele é aleijado. Só falava: não pode andar, não pode fazer isso, fazer aquilo. Irmão, nós temos que ter palavra de bênção. Verdade. Da nossa boca, irmão, tem que sair água doce. Porque a Bíblia diz, irmãos, né? Que de uma fonte de água doce não pode sair água salgada, irmão. É água doce ou água salgada, é sim ou não, não. O que passa disso, irmãos, está fora da presença de Deus. Então, antes de falar, pensamos, né? Vamos pensar um pouco. Ô, irmão, aquele irmão lá era uma benção. Hoje, irmão, ele é muito mais hoje. Ele nova lá na igreja. Ô, irmão, o Adriano era assim. Hoje ele é uma benção, prega lá na igreja. Ô, irmão, o pastor era assim. Não, hoje ele louva a Deus, prega na igreja. Aí, irmão, no ciclo de oração. É assim que nós temos que convencer as pessoas. Porque a diferença, irmão, no mundo aí fora, todo mundo vê, irmão. Todo mundo vê quem é crente e quem não é. Primeiro acompanha as pessoas de fora. Quantos já falaram lá? Diz que é crente, não é assim que eles falam? Diz que serve a Deus, vai lá na igreja, mas está fazendo isso, está fazendo aquilo, está falando mal do outro. Já vi muitos disso, irmão. Meu Deus. A gente tem que mudar. Por quê? Porque você batizou, você foi lavado, remido no sangue de Jesus. Sabe?
tem que sair palavra que edifica, palavra que sobe, palavra de vida, palavra que alegra, palavra que dá força, palavra que dá ânimo. A nossa boca não pode ter palavra que diz: ah, mas ô pastor, se a pessoa estiver morrendo, amém, mas eu tenho poder para viver. Ah, mas está no último fôlego é de Deus, e Deus sabe que faz tem palavra para viver. É assim que funciona, é assim que nós vivemos, é assim que é a fé. A fé é isso, irmão. Não é não, vai morrer, então deixa eu morrer. Ah, tá bom, deixa eu morrer isso aí. Não. Vai morrer não, porque em nome de Jesus ele vai levantar. Em nome de Jesus, Deus ressuscitou pelo terceiro dia Lázaro. Toma, irmãos, é palavra de vida. Não faça como Ziba. E tem mais. Se nós formos ver aqui, irmãos, Ziba sabia onde ele morava. Por que Ziba não foi visitar? Porque Ziba sabia que ele morava lá e era aleijado em ambas pernas. Porque Ziba não falou: não, pastor, ô rei, ele mora em tal lugar, eu fui lá visitar ele, eu fui lá dar uma força para ele. Mas não, criticar, irmão, nós somos cheios, mas para ajudar são poucos. E isso é em todo lugar. Mas nós temos que ajudar. Se você não ajuda, também não atrapalha. A palavra de Deus é assim, pronto, é isso que nem precisa falar. Sabe? Eu sou da opinião, se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não vou. Mas eu vou orar para que Deus possa abençoar a vida da pessoa. É assim que funciona, irmão. É assim que nós servimos a Deus. Porque o evangelho de hoje, que a gente vê na rede social, irmãos, é pessoas ensinando aí, falar em línguas estranhas. É irmãos, é pastores combinando com o outro para a cura, irmão. Eu tenho até medo, irmão, de falar da palavra de Deus, porque naquele dia eu vou ter que prestar conta. E as pessoas de dia estão brincando de falar em línguas estranhas. Não sabe nem que se você ficar blasfemando com o Espírito Santo de Deus, brincando de falar em língua, naquele dia, irmão, nem salvação você tem. Então nós temos que servir a Deus, irmão, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Por que eu chego assim e falo? Porque eu quero que a minha casa sirva a Deus, eu quero que meu pai sirva a Deus, que a igreja sirva a Deus. Porque naquele dia, irmãos, era tão bom nós ver todos nós lá reunidos na glória com o Senhor Jesus, não é verdade? Mas para isso nós temos que mudar o nosso jeito. Ziba, irmãos, não tinha caráter de crente, porque ele sabia onde morava a pessoa, ele sabia a situação da pessoa, e ele sabia onde morava. Ele poderia ter ido visitar ou não? Não é verdade? Mas o rei, irmãos, sabe que o rei, o Davi, ele foi chamado segundo o coração de Deus. Davi, eu creio que ele tinha uma mansidão grande, porque se fosse outro já tinha falado: mas eu estou perguntando simplesmente aonde ele mora. Eu não quero saber se ele é rico ou pobre, eu não quero saber se é branco ou moreno, se é gordo ou magro. Irmão, sabe por que Deus olha nós pelo coração, irmão? Porque Ele conhece o nosso coração, porque Ele sabe o coração de cada um. E se Ele for olhar para mim, irmão, eu sou careca, o pastor tem cabelo, o outro é gordo, o outro é magro. Mas a salvação nossa, irmãos, não é assim. E não é assim que Deus te vê. Deus não importa com você, irmão, do jeito que você estiver. Eu digo, irmão, do jeito que você se veste. Ah, mas eu sou tão humilde, amém, irmão, Deus abençoe a sua vida. Ah, mas na minha casa só tem arroz e feijão, amém, Deus vai te abençoar. Ah, lá na minha casa hoje eu comi picanha, Deus vai te abençoar também. É isso que Deus vê. Deus, irmão, não tem duas coisas em duas medidas, Deus é um só. Deus é um peso só. Pecado para Deus, eu costumo falar: ah, mas se eu pegar R$1 e 1 milhão, é pecado para Deus, é a mesma coisa. O que importa é a palavra, pecado, não é a quantidade. Você pecou, você conserta com Deus e segue a sua vida. E esse, Ziba, já tinha falado tudo. Até falar: ó, rei, não pode nem vir para cá, porque aleijado aqui na presença do rei, tudo. Mas o rei Davi, irmãos, eu vou ler aqui para os irmãos continuar entendendo. Onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba, e lhe respondeu: está na casa de Maquir. Outra parada aqui, eu vi o irmão falando, eu fui olhar. Se vocês quiserem procurar aí. Esse Maquir, pastor, eu acho que o pastor sabe mais do que eu, que o pastor dele. Esse Maquir já tinha ajudado também Davi. Tinha? Se você for ver, esse Maquir aí já tinha ajudado o rei Davi. Está lá em, se não me fala, é 2 Samuel 17, 28, vocês procuram.
Davi foi para uma peleja, estava cansado do seu soldado, apareceu na casa de Maquir. E esse próprio Maquir aqui que é mencionado ajudou o rei lá atrás. Então, se nós formos ver, esse Maquir não é qualquer pessoa. Esse Maquir não é qualquer um. Ele está em Lodebar, na casa de Maquir. Casa de Maquir, irmãos, eu entendo que é casa de recuperação, né? Casa de Maquir de pessoas, irmão, que acolhe os necessitados. Casa de Maquir que acolhe os pobres, os aleijados, né, os doentes. É uma enfermaria, um hospital, a casa desse homem. Pela segunda vez, ele foi benevolente. E com a mesma pessoa do rei. O mesmo que morava no palácio e era rico. Mas Maquir, irmãos, fez de tudo, né? E Davi fala assim, ele ainda está, deixa eu achar aqui, irmão. E onde está, pergunta ao rei? E respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, que é o mesmo, em Lodebar. Versículo 5, o rei diz assim, então mandou o rei Davi trazer de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Você imaginou esse rapaz, o velho, numa carruagem chegando? Hein? Para pensar, irmão. Isso aqui não é um mistério de Deus, saiu corrido, né? Saiu corrido do palácio, aleijado, perna quebrada, achando que ia morrer. Agora, irmão, quem vai buscar ele é a carroça do rei. Quem vai buscar ele é a carruagem do rei. Era um aleijado, não tinha nada. E agora está vindo, irmãos, né? Vamos dizer uma limousine, né, pastor? Tem isso. E tem mais ainda, né? Creio que quando bateram na porta, chamaram, olha, viemos buscar um menino. Eu creio que, mas qual menino? Creio que os soldados falou, versículo fé. O rei manda te chamar. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu creio que ele entra na carruagem e vem embora, vai para o palácio. Chegando no palácio, ele olha, deve ter falado igual a nossa igreja, né? Nossa, eu saí daqui, era tudo branco, agora está tão bonita, o pastor arrumou, né? Eu creio que ele deve ter falado, saí daqui novo, era assim, era assado, mas o rei agora arrumou. E ao entrar diante do rei, a primeira coisa que ele faz, olha a diferença. Capítulo 6 diz assim: eu vi no Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Olha a diferença de Mefibosete, a diferença de Ziba. Aqui fala que Ziba ajoelhou perante o rei. Muitas vezes, irmãos, a arrogância do ser humano acaba com a vida dele. A arrogância das pessoas que acham que eu sei, eu sou. O irmão aqui perguntou, quando aquele pastor lá do Chile veio aqui, ele falou, acho que é 4 demônios que tem, né? Eu sei, eu sou, eu já vi, eu fui. Sabe, é sempre assim, irmão. Ah, você viu Jesus, o pastor Gil? Ah, eu vi ele lá. Talvez nem viu, irmão, alguém falou, sabe? Mas aqui, irmãos, Ziba não se prostrou diante do rei. Mefibosete, a primeira coisa, se prostra diante do rei. O rei manda levantar, porque o rei tinha mandado chamar ele, irmãos, para comer na sua mesa. E hoje, Deus está falando conosco, né? Vamos comer na mesa de Deus. Vamos participar das coisas de Deus. Vamos fazer a vontade de Deus. É assim que Deus quer. Porque Mefibosete ele tinha tudo. Mas o Deus que deu o rei chamou ele para se comer na mesa dele todos os dias da sua vida. E quando Ziba, irmãos, né, que tinha herdado tudo, Ziba, irmão, tinha herdado tudo de Saul. O rei tinha dado para Ziba. Só que aqui na frente, irmão, para nós terminar, o rei fala assim: tudo que era de Saul será
colocado, né, será doado ou transferido para a profeta. Era rei, perdeu, era filho de príncipe, perdeu tudo. Foi morar numa casa de recuperação, vamos dizer assim, na casa de maquia. Passou os tempos todos, mas Deus não esqueceu dele. Deus nunca esqueceu de nós. Deus nunca vai esquecer daquilo que tem para nossas vidas, irmão. Nós muitas vezes esquecemos, irmão. Muitas vezes colocamos as coisas na mão de Deus e deixamos para lá, esquecemos. Mas Deus está trabalhando, irmão, na mão de você não está vendo. Deus está fazendo algo, irmão, que amanhã ou depois você vai ver e falar, poxa, isso aí era lá atrás que eu estava querendo, e Deus está de volta hoje. Eu creio e falo para você, Deus não esqueceu do seu sonho, Deus não esqueceu daquilo que você colocou na mão dele. E eu profetizo que Deus vai conceder em nome de Jesus. Amém? E você ainda vai comer e vai morar no trono, vai morar com Deus. E vai comer na casa do rei todos os dias da sua vida em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu tinha falado com minhas filhas ali que louvar um louvor. Se elas quiserem louvar aqui, nós vamos fazer uma oração. Amém? Então a Amanda vai estar louvando. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração e nós vamos estar passando. Aleluia.